Boa! Boa noite! Que alegria estar aqui com vocês. Que responsabilidade, né? Pregar sobre ressurreição. Porque tanta coisa que tantas maravilhas que você vê que você fica até meio perdido, né? A Páscoa começa no Velho Testamento, quando o povo está para sair do Egito e Deus manda uma palavra. Ó, mata o cordeiro, né? Esse cordeiro alimenta a sua família. Você pega o sangue e passa no umbral da porta. Porque o anjo da morte vai passar. Por isso que no hebraico chama-se pessa, quer dizer, passagem, né? Passa. Então, aonde a casa tiver o umbral da porta com sangue aspergido, quer dizer, um sinal. O anjo da morte vai passar pelaquela casa e vai seguir em frente. E aí, durante muitos anos, Israel comemorou a Páscoa. Só que, teve uma época que ele não comemorou. Interessante. A época que Israel não comemorou a Páscoa foi uma época que Israel foi derrotado. Foi humilhado. Foi massacrado. Quando Ezequias restaura a festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa é uma das ordenanças de Êxodo, capítulo 23. Quando Ezequias restaura, Israel passa a ter vitória. Vitória. Olha só. Jesus, durante 32 anos da vida dele, porque ele era judeu, ele festejou a Páscoa, ele participou da Páscoa. Só que na 33ª Páscoa ele tomou uma decisão. Falou, vamos fazer diferente, chama os discípulos, vai lá, fala com o moço, fala que eu preciso do cenáculo, eu preciso de um espaço lá, que eu vou comemorar a Páscoa com vocês. Ele decidiu que na 33ª Páscoa ele seria o Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na 33ª Páscoa, porque até então a Páscoa festejava a libertação do povo, né? A libertação do povo de Israel do jugo de Faraó. Agora, na 33ª Páscoa, que é Jesus que vai ser crucificado, agora é uma outra coisa. Agora Jesus decidiu o seguinte: eu sou a Páscoa, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que te libertou, aquele que te livrou do pecado, aquele que te livrou da morte. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Então a Páscoa, ela é, ao mesmo tempo que, quando eles comeram aquele cordeiro e puderam andar muito tempo, né? Na Páscoa você come o pão, toma o vinho, e tudo isso tem um significado que nós vamos estar festejando na próxima semana. Vem a ressurreição. Coloca aí Mateus 28, de 1 a 10, domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição é a coisa mais importante de todo o cristianismo. Tudo. É o domingo da ressurreição. Aqui começa o momento mais fantástico, mais importante, mais que virou a chave completamente. E nós vamos chegar lá. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, como que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava.
Agora vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou. Não, calma. Isso. Que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. A gente precisa, tem vários textos que estão nos 4 evangelhos, né, em que os sacerdotes buscaram as autoridades romanas e disseram assim: olha, aquele mentiroso chamado Jesus, ele disse para todo mundo aí que vai ressuscitar. Então, nós estamos preocupados que os cristãos vão à noite e roubam o corpo dele. Então, nós queremos uma guarda romana na porta do templo, na porta da pedra, na porta do túmulo. Para quê? Para que ninguém venha roubar. Então, aqui você tem uma situação muito incrível, né? Tudo armado. Ou seja, tinha uma guarda romana, tinha uma pedra para ser removida, ainda tinha um lacre. Tem um dos textos que fala que foi lacrado. Eles põem um papel escrito, alguma coisa. Se alguém movimenta aquilo, rasga o papel, acabou. O lacre foi rompido. O lacre, ele tem uma autoridade. O lacre tem uma autoridade, né? Tem coisas que você compra que são lacradas. Então, você não pode cortar o lacre. Aquilo é o lacre do Detran, da prefeitura, que você não pode lacrar, não pode cortar. Por quê? Porque tem uma autoridade atrás daquilo. Mas eu queria falar para vocês que Jesus, antes da crucificação, passou momentos muito difíceis, muito difíceis. E esses momentos ele estava só. Né? Mateus 26, coloca aí Mateus 26, 36 a 41, olha só que coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Eu quero nesse momento dar uma ênfase na humanidade de Jesus. Jesus era humano, quanto eu, quanto você, como eu, como você. E nesse momento aqui, ele sabia do que ia acontecer, ele sabia o que ia passar, então ele vai para o Getsêmani passar um momento de oração. Sente-se aqui enquanto vou ali orar. 37. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Triste e angustiado. Jesus ficou triste e angustiado. 38. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Por que eu estou dando essa ênfase? Quantos de nós já não tivemos a ponto de desistir? Vários, nós desistir. Porque está tudo muito contra, está tudo desfavorável, está tudo contra você, está tudo toda situação. Jesus está agora, fez um ministério maravilhoso, fantástico, tremendo, e de repente agora ele está sozinho. E ele ora assim: meu pai, se for possível, afasta de mim. Você já fez essa oração alguma vez? Eu já. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas olha só, afasta de mim esse cálice. Mas quando você olha esse tema, esse momento, e você sobe, e você vê a crucificação, depois você vê a ressurreição, e você vê o ministério, você vê Atos dos Apóstolos, você verifica que tudo isso aqui foi pequeno diante do que veio mais tarde, do que haveria de por vir. Às vezes você está fugindo de um deserto, de um sofrimento, de um momento de dor, desesperado, como toda a sua vida fosse aquele momento de dor e desespero. Mas não, calma. A história não acabou ainda. A história não acabou. Aqui ele fala assim: pai, afasta de mim. Contudo, que seja feita. Aí,
a tua vontade e não a minha vontade. Ou seja, se você estiver passando por um deserto, se você estiver passando por um momento difícil, se você estiver passando por um momento pesado de dor, calma. Seja feita a tua vontade e não a minha. Momento de dor é momento de ressignificação. Momento de dor é momento de você pensar, você ter consciência. Momento de dor é você de largar pesos, jogar fora seus pesos. Momento de dor é momento de pedir perdão. Momento de dor é momento de perdoar. Momento de dor é momento de transformação. Transformação. E aqui ele fala, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. 40. Amém. Depois voltou os discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora. Eu me lembro que teve um livro, né? Nem por uma hora. Nem por uma hora vocês conseguiram orar. Nem por uma hora vocês ficaram perto de mim. Ele estava só. Nesse momento, o que acontece? Você pega os evangelhos e junta aqueles últimos capítulos, você descobre um Jesus traído, espancado, cuspido, crucificado, morto. Muitas vezes fala assim, o pessoal fala, o sistema matou Jesus, Roma matou Jesus. Não. Eles apenas foram instrumentos. Eles não foram os causadores. Roma crucificou, sim, mas aquilo fazia parte de um plano. Aquilo fazia parte de uma história, aquilo fazia parte de algo que começou lá em Êxodo e veio. Começou lá na hora que eles mataram aquele cordeiro e passaram o sangue aspergido. E agora está chegando até os dias de hoje. Jesus não foi vítima. Presta bem atenção, Jesus não foi vítima. Jesus se entregou. Jesus se rendeu. Ele se entregou por causa da paixão que ele tinha pelo projeto, paixão que ele tinha pelo propósito. Não mataram Jesus, Jesus morreu. Jesus morreu. É diferente. Ele estava na cruz, sofreu, e o sofrimento matou. Mas não foi aquela lança enfiada no coração, não, nada daquilo. Não foi porque quebraram as pernas, não. Ele não tem nada quebrado, perfeito, Cordeiro de Deus perfeito. Ele se entregou pela paixão. Agora, uma coisa que eu acho maravilhoso é que em Mateus 27, 46, põe aí, Mateus 27, 46, olha só que coisa incrível. Jesus sempre, quando orou, você pode observar isso, hein? Em todos os momentos, ele sempre falou, Pai, Pai. Agora mesmo, eu li um texto que ele falou, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Pai. Agora ele chama Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Aqui está o momento de maior dor, maior sofrimento dele. É a primeira vez que Jesus se dirige a Deus, chamando ele de Deus. Deus, por que me desamparaste? Isso tudo eu estou falando para você ter um entendimento que foi um momento de muita dor, muito sofrimento, um momento de muita expectativa. Um momento que a gente lê isso na Bíblia, nos últimos capítulos de Mateus, e passa por cima. Nós precisamos ter um entendimento de quanto aquilo gerou sofrimento na vida do homem, Jesus. Mas que se entregou, que morreu por paixão. Agora, querido, e tem um momento que ele fala, né? Telestetai. Telestedai. Quer dizer o quê? Está consumado. Foi a última palavra dele. Deram até um pouco de vinagre para ele, porque ele já estava no sofrimento, a sua garganta seca, os seus poros. O sofrimento era tão grande que ele estava suando sangue. Se você estudar na medicina, fisiologicamente isso, você vai mostrar que isso é um sofrimento sem noção. E ele fala, está consumado. Ele passou pela dor para que você não passasse pela dor.
Ele passou pela solidão para que você não passasse pela solidão. Ele passou pelo abandono para que você não se sentisse abandonado. Ele recebeu castigo e maldição, porque morte de cruz era morte de maldição. Sabe para quê? Para que você recebesse bênção e recebesse a graça. Ele passou pelo castigo, você recebeu a bênção. Ele passou pela maldição, você recebeu a graça. Maravilha, né? Quando ele fala está consumado, quer dizer o seguinte: eu estou perdoado, eu sou perdoado, eu sou livre, você é perdoado, você é livre. Tudo isso pela graça. A nossa peça de Páscoa foi incrível, assim, há um lugar, há sempre um lugar, a graça de Deus. Sabe, a graça de Deus. Ele morreu, derramou sangue. Você não precisa mais sacrificar. Você não precisa mais do teu esforço humano. Você precisa pela tua fé. Aceitar aquilo ali. Aquele momento incrível da ressurreição. É o seu momento. Onde você entende que alguém pagou um alto preço por você. Você não precisa pagar mais. Você não precisa estar mais debaixo da culpa. Você não precisa estar mais debaixo do pecado, você não precisa estar debaixo da acusação, você não precisa, por quê? Alguém pagou o preço por você. Aí aparece um cara chamado José Arimateia e fala assim, eu tenho um túmulo lá. Lá era o seguinte, naquela região, são regiões de calcário. Então, eles tiravam o calcário, porque lá não tinha madeira, então as peças de móveis, os móveis todos eram feitos de pedra. Então eles tiravam a pedra, e quando eles tiravam a pedra, ficavam buracos. Então eles compravam esses buracos para serem ali túmulos. Eu tenho um túmulo. Eu tenho um túmulo. Eu tenho um túmulo. Vai, coloca Jesus. O que eles fazem? Pega a pedra, coloca alguma coisa para fixar a pedra, né, para ninguém mexer, coloca um lacre e tem um destacamento de soldados. Um destacamento de soldados, uma pedra que precisava muita gente para rolar a pedra e o lacre. Por quê? Porque os sacerdotes disseram, vai lá, fica lá, toma conta, porque senão vão roubar o corpo. Aí duas mulheres, Maria e Maria Madalena, acham de ir lá levar especiarias para trocar o corpo. Embalsamar o corpo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas você já pensou nisso? Que loucura dessas mulheres. As mulheres, elas se acham. Sim ou não? Como que ela ia chegar lá com as bandejinhas dela, né, com os tupperware dela, cheio de especiaria, ia chegar e falar assim, ô moço, ô seu guarda, a gente veio embalsamar o corpo dele, o senhor pode deixar? Destacamento do romano. Depois, digamos que o pessoal tinha ido almoçar, e agora quem vai tirar a pedra? As duas vão tirar a pedra? Quem vai quebrar o lacre? Aquilo ali é autoridade, quem vai quebrar o lacre? Mas eles foram, assim, não sei como é que nós vamos, não sei o que vai acontecer com o destacamento dos soldados, não sei como é que vai acontecer para rolar pedra, e não sei como é que vai acontecer para quebrar o lacre. Quem vai quebrar o lacre? Eu acho esse texto maravilhoso. E as mulheres, mais uma vez, estão de parabéns. Uma salva de palmas para as mulheres. Elas arrebentaram. Elas arrebentaram. Sabe, tem certas coisas na vida que você tem que ir pela fé. A fé não é a certeza de que você vai chegar lá. Como é que vai? Não, já está tudo pronto para você. Está tudo pronto? Então eu vou. Não. Não está nada pronto para você. Não tem como consertar. Então eu vou assim mesmo. Então, preste atenção, elas foram sem nenhuma certeza, só dúvida, mas elas foram pela fé. Como é que você age pela fé? O que você tem? Eu tenho especiaria. Então vai.
O que eu tenho? Ah, eu tenho a minha amiga aqui, minha irmã, a minha irmã da minha cela. Vamos embora! Tem certas coisas na vida que você não precisa de certeza absoluta. Tem certas coisas na vida que você precisa de uma decisão. Tem certas coisas na vida que você precisa, vai e faz. Tem certas coisas na sua vida que você simplesmente faz com o que você tem na mão. O que você tem na mão? Elas não tinham poder, elas não tinham força. Mas elas foram com o que tinham, com o que podiam. Vamos embora. Assim é a vida cristã. A vida cristã é, vamos embora. Como é que vai? Não, ele vai suprir. No caminho ele vai suprir. As duas mulheres não sabiam de nada. Mas olha só, eles pegaram o corpo de Jesus, botaram uns panos lá, qualquer coisa, e não embalsamaram o corpo dele. Nós temos que ir lá embalsamar o corpo dele. Eu quero desafiar você a continuar a caminhar, a não desistir. Mesmo sabendo que você não sabe o que está acontecendo lá na frente. Mas vai. Sabe, se você não for, você passa desapercebida, você é invisível na história. Quando você diz, vamos embora! Sabe o que acontece? As coisas começam a acontecer. Deus começa a abrir portas. Milagres começam a acontecer. Situações começam a acontecer. O que você não esperava aparece. Por quê? Porque você caminhou, porque você foi. Eu vou com o que eu tenho, eu vou com quem... A fé, meu querido, é seguir andando. A fé não é caminhar sempre na certeza. A fé é, eu vou. Não tenho todas as respostas, mas eu vou. Eu vou andando assim mesmo. Aí acontece inesperado. Um anjo desce. Os anjos descem. Um anjo desce. Pum. Os soldados ficam tão assustados e amedrontados que caem desmaiados. A pedra se move. O lacre é quebrado. E o anjo senta na pedra. O anjo sentou na pedra. Ficou assim, ó. Sentadinho na pedra. Soldado desmaiado, pedra movida, lacre removido. O que aconteceu? Ressuscitou, túmulo vazio. Quando você for a Israel comigo, nós vamos visitar o jardim. E no jardim lá tem, onde é provavelmente o túmulo que Jesus estava, está assim. Por que você procura? Qual é a frase? Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Isso tudo faz toda a diferença na nossa fé, meu querido. Faz toda a diferença na nossa fé. Assim, eu visitei muitas igrejas, muitas, na Europa, aquelas igrejas antigas, retratos famosos, mas de pessoas mortas. Sabe, nós não somos aqueles que estão olhando os mortos, nós somos aqueles que estão vivos por causa da ressurreição. Quando você vem na igreja domingo, você vem na igreja, sabe por quê? Porque ele vive. Você vem na igreja domingo porque ele ressuscitou. E você vem na igreja domingo porque ele tem novidade de vida para você. Você vem na igreja domingo porque você crê na ressurreição. Você crê na ressurreição e não na morte. Por isso que você vem na igreja. Por que a igreja é importante para você? Porque traz vida para você. Porque tem novidade para você. Assim, deixa eu te falar, tudo que Jesus mandar você faz, meu irmão, porque, poxa vida, alguma coisa você vai fazer de extraordinário. Quando falar assim, ó, vai lá e prepara a ceia para mim. Eles não sabiam que era a última ceia. As meninas, vamos lá embalsamar o corpo. Elas não sabiam que ia encontrar com o anjo. Ia encontrar com Jesus. Quando você ouve a voz de Deus e caminha, você vai ser surpreendido, porque ele ressuscitou e ele está vivo. Aonde se esperava um cheiro de morte,
tem um frescor de vida, um perfume de vida. O que você crê? Eu creio na vida. Eu creio na vida ainda hoje. Jesus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus precisava do anjo para abrir o túmulo? Não. Jesus precisava de reforços para vencer o destacamento dos romanos? Não. Lembra que ele depois de ressurreto, os discípulos estavam dentro de uma casa, e ele entra pela parede e fala: Pai, seja convosco. Ele podia ter saído do túmulo. Que pedra ia segurar Jesus? Mas ali, o destacamento desmaiou, a pedra rolou, o lacre foi quebrado, só para dizer para você o seguinte: ele é maior do que qualquer impedimento, ele é maior do que qualquer desafio, ele é maior do que qualquer coisa que se levanta. Sabe por quê? Para você entender que não há impedimento, para você acessar, sabe? Você acessa a uma coisa diferente, a uma coisa nova. Meu Deus é maior do que qualquer impedimento. Ele veio, literalmente, ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. A morte não pode nos parar. Agora aqui, eu tenho uma situação aqui muito interessante. Coloca Mateus, assim, o anjo, quando diz, coloca Mateus 28, 3, coloca. Eu acho isso interessante porque é muito legal isso. Mateus 28, 3. Mateus 28, 3. Seu rosto brilhar, isso é o anjo. Não, coloca a partir do 1, por favor, desculpe. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. 2. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Espera aí. O anjo sentou sobre a pedra. Isso é um caso que você precisa entender. O anjo sentou-se sobre a pedra. Sabe para quê? Vai dizer o seguinte: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ninguém vai fechar esse túmulo aqui. Eu estou aqui. Tem certas coisas na tua vida que você tem que tomar posse. Acabou. A pedra foi tirada. O anjo sentou sobre a pedra. Ela não vai mover mais. Não adianta. A história não vai retroceder. Agora, daqui para frente, ele sentou sobre a pedra para dizer para você: esquece o passado, esquece a situação, esquece, agora é para frente. Daqui para frente, o milagre começou e o milagre vai até o final. Na sua vida. Tem umas coisas que a gente fala assim: e aí, como é? Melhorou. Mas sabe como é que é, né? Pode piorar. Você está dizendo assim: anjo, desce daí, fecha a pedra aí. Não, você tem que dizer assim: o anjo desceu, houve um terremoto, a pedra rolou, e ele sentou sobre a pedra e disse: daqui não saio. Agora, olha só que coisa incrível. Veja só o número 3, 28, 3. Seu rosto brilhava como relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. O que mais? Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. 5. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo dele. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam seu corpo, onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos. O anjo se refere aos 12 como aos 11, né, como discípulos. Que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Eu estou mostrando isso aqui para você entender a profundidade do amor de Cristo por nós. Ele podia estar magoado, chateado.
Podia ter tanta coisa para falar. Judas traiu, Pedro negou. Mas olha só como ele faz. Vai no 8, vai no 8. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para eles, abraçaram seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: não tenham medo. Vão e diga a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Isso para mim faz uma diferença incrível. Irmão, irmã. Há sempre um lugar. Há sempre a hora de você retornar. Há sempre a hora de você viver. Há sempre a hora de você experimentar. Há sempre um lugar. Ele falou assim, diga aos meus irmãos para me esperarem lá que eu vou estar lá. Coração cheio de alegria. Anjo sentou sobre a pedra. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu me lembro que muito tempo atrás eu estava lendo uma revista e tinha um comentário em que um senador americano falava assim, eu não entendo esses cristãos, eles ficam brigando contra a pena de morte, enquanto que o cristianismo começou com a pena de morte. Um outro senador cristão respondeu, engano seu, o cristianismo começou com a ressurreição. A ressurreição é tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fez milagres, sim. Eu posso ficar assim, surpreso, maravilhado, bastante chocado com o nascimento de Jesus. A maneira como ele foi preservado, a maneira como ele foi criado, a maneira como começa o seu ministério. Eu posso ficar impressionado com as curas que ele fez, com a multiplicação dos pães que ele fez. Com as palavras dele, que ressoam até hoje, as verdades, as maravilhas. Mas nada disso é maior do que a ressurreição. Ele vive. Ele vive. A ressurreição é tudo. A ressurreição talvez seja a pregação, a pregação mais importante da igreja, seja ele ressuscitou, ele vive. As suas promessas são para você hoje. As promessas que ele tem são para você hoje. Hoje. São para você hoje. Coloca 1 Coríntios 15, 1. Se eu compreender a ressurreição, a minha fé tem outra força. Se eu não entender a ressurreição, a minha fé é vazia. Eu preciso que a ressurreição seja algo que esteja na minha frente, bem clara, bem nítida, bem transparente. Deixa eu falar uma coisa para você. Os apóstolos mudaram. Sabe quando eles mudaram? Aquele bando de menino, aquele bando de pessoas que brigavam por causa de pão, sendo que Jesus tinha multiplicado pães. Aqueles que muitas vezes oraram pelos enfermos e não eram curados, oraram para expulsar demônios e não eram expulsos. Sabe o que mudou? Quando eles experimentaram, viram e perceberam a ressurreição. Antes da ressurreição, depois da ressurreição. Antes da ressurreição, depois da ressurreição. Agora, irmãos, podia não ficar de pé, por favor, estamos terminando. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. 2. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Quais são as boas novas que ele te anunciou? 3. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também a mim foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras.
Pode dizer aleluia? 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Essa palavra aqui eu sei que foi para nós. Qual o seu dia? Em que você está? Você está no sábado? De repente, na sua vida, você está no sábado. Qual é o sábado? Sábado é o silêncio. Sábado nada acontece. Sábado nada acontece. Sábado é um silêncio. Sábado é que, poxa vida, eu andei com ele. Poxa vida, eu vi ele fazer tantos milagres. Poxa vida, ele foi morto. Puxa vida, olha só, será que o que estava escrito era verdade? Puxa vida, e agora? Silêncio. Será que você está no sábado? Na sua vida é sábado? De repente a sua vida é sábado. Você está no sábado. Nada acontece. Silêncio. Só precisa entender que depois do sábado vem domingo. E no domingo bem cedo veio a ressurreição. Brilhou a ressurreição. Os grilhões da morte não puderam contê-lo. Assim será na sua vida, se você esperar o domingo. Creia na promessa. Quando você toma uma ceia, aquele pão é para te alimentar, para te fortalecer, para você esperar o cumprimento da promessa. O povo no Velho Testamento comeu um cordeiro. Para quê? Para andar anos e anos no deserto. Alimento. Será que hoje é sábado na sua vida? Eu quero orar por você. Será que você é aquela pessoa, você é igual Maria, que está com um projeto, que Deus deu para você um propósito, e você está olhando lá para frente e vê a porção de impedimento, uma escolta de soldado, uma pedra pesada, as mulheres não tinham força nem poder. Qual o poder que elas tinham perante os soldados? Qual o poder que elas tinham para quebrar o lacre? Qual? Nada. Mas elas foram mesmo assim. Será que você também está assim? Quero orar com você. Eu quero orar com você. Ou você está igual Tomé, que quando os discípulos disseram, olha, eu estive com Jesus, ele falou assim, Tomé falou assim, peraí, esse negócio de Jesus ressurreto, dá licença, fake news, não pode. Só se eu colocar o dedo nas feridas dele, na mão, do lado aqui, foi fechado, aí eu creio. Quando Jesus atravessou a parede e falou com eles, Pai seja convosco, a primeira coisa que Jesus procurou assim, vem cá, Tomé! Tomé, vem cá, Tomé, vem cá, Tomé, vem cá. Não esconde não, Tomé, vem cá, Tomé. Vem cá. Coloca a mão aqui. Jesus não consegue andar onde há incredulidade. Tem incredulidade, ele falou assim, vem cá, Tomé, põe uma mão aqui, põe uma mão aqui. Logo, para você crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Você é bem-aventurado, você não viu nada disso que eu estou contando aqui, você viu. Você não viu a crucificação, você não viu a ressurreição. Você sabe da história. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Você é bem-aventurado. Você está no sábado? Você está no sábado? Você pode estar no sábado. Não aconteceu ainda? A situação não mudou ainda? Oh Deus, nós não vamos desistir. Eu sei que tem um silêncio muito grande, eu sei que está tudo invisível. O Senhor está invisível.
Mas eu creio na tua palavra, eu creio no teu mover, eu creio na tua ministração sobre a minha vida, eu creio. Coloca a mão no coração e fala assim: eu creio. Eu creio que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha família. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida espiritual. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Eu creio! Eu creio que amanhã é domingo. Que amanhã vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo que vai revolucionar tudo. Impossível. O impossível vai acontecer. O impossível vai acontecer. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. Eu creio que hoje é sábado, mas eu creio que hoje é amanhã. Eu não temo. Jesus falou: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Creia somente. Você está no sábado, amanhã é domingo na tua vida. Eu profetizo, amanhã é domingo na tua vida. Eu profetizo, amanhã é domingo na tua vida. Eu profetizo a mudança. Eu profetizo o milagre. Eu profetizo que o anjo desça. Eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Mais um. Agora, você está com o teu projeto que Deus te deu. Mas lá na frente você só vê impossibilidades. Impossibilidades. Você não tem poder, você não tem força, você não tem recurso. O problema é maior que você, mas você está caminhando. Igual aquelas duas mulheres. Caminhando. Mas ao chegarem lá, tinha um anjo esperando. Eu vou profetizar na sua vida. Tem um anjo esperando lá na frente da sua vida. Tem um anjo esperando lá na frente da sua vida. Tem um anjo esperando lá na frente da sua vida. Tem um anjo esperando lá na frente da sua vida. Tem um anjo esperando que vai remover a pedra, que vai desmaiar os soldados, que vai romper o lacre, que vai sentar na pedra e vai dizer: daqui para frente a história é outra. Daqui para frente é a ressurreição. Daqui para frente é Deus se movendo poderosamente na sua vida. Oh, eu creio na ressurreição. Eu creio. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio. A ressurreição mudou a vida dos apóstolos. A ressurreição muda a sua vida também. Você não adora um Deus morto. Você adora um Deus vivo. Que ressuscitou. Vivo. Que tem novidade para você. Que tem vida para você. Não tem cheiro de morte. Tem cheiro de vida. Tem frescor de vida. Tem grito de vida. Tem júbilo. Tem grito de júbilo. Grito de vida. Grito de vitória. Eu vou pedir agora um silêncio. Silêncio do sábado. E depois, quando eu disser 1, 2, 3, você vai dar um grito. Mas esse grito tem que ser tão forte, tão forte, tão forte, que o recreio tem que... Todo o nosso bairro aqui vai ter que escutar. Quando você vai gritar: Ele ressuscitou. Elas estavam procurando aquele que estava morto. Mas quando chegaram lá, ressuscitou. E agora, nesse minutinho que você fizer silêncio, é o minutinho onde você vai declarar a palavra de Deus. E você vai dizer: isso aqui vai passar, isso vai passar. Isso é sábado. Eu estou me preparando para o domingo. Começa agora. 1 minuto de silêncio. Silêncio.
Silêncio. Se quiser, põe a mão no seu coração. Deixa Deus falar com você agora. E agora, 1, 2, 3, Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Diga de novo, a morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima, com toda a sua força. Poderoso, nessa poderoso. noite. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, Invencível. inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, Acima. só teu é o reino, tu é a glória, de todo nome está. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos um momento pós-ressurreição. Obrigado porque nós vivemos um momento onde Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque nós temos isso pela fé. Obrigado que nós recebemos pelo Teu sacrifício, Jesus. Nós recebemos a Tua bênção em lugar de maldição. E recebemos, Senhor, a Tua graça em lugar de castigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. E agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, pela fé, nós dedicamos esse dia a uma mudança, a um novo capítulo na nossa vida espiritual. Nós não somos aqueles amedrontados, pequenos. Não, nós somos aqueles que foram lá ver a ressurreição. Nós fomos lá ver, a pedra saiu, os soldados estavam desmaiados, o lacre foi quebrado e o anjo sentado em cima da pedra. Nós somos aqueles que presenciaram isso. Obrigado, Senhor, eu te agradeço isso. Obrigado, 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 obrigado.
Amém. Pai, que o Senhor nos dê coragem para estarmos propagando, falando dessas verdades para aqueles que estão perto da gente, de nós. Nós vamos dizer para Ele ressuscitou. Amém. Agora eu quero que você estenda sua mão em direção à sua casa. Nesse mês nós estamos declarando que a nossa casa é blindada. Estende sua mão em direção onde você acredita que seja a sua casa. Se você estiver meio perdido, não tem problema. Levanta a sua mão. O importante é que você agora vai começar a orar para que esse poder da ressurreição ressuscite aquilo que tem morrido na sua casa. Às vezes são relacionamentos, problemas entre pais e filhos, problemas financeiros. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Se você está precisando de cura, de restauração. Mas agora levanta os seus 2 braços em atitude de fé, declarando que na autoridade do nome de Jesus, esse poder que ressuscitou Jesus invade a tua casa, invade a tua família. Que a tua casa é blindada pelo sangue do Cordeiro. Que hoje a tua casa experimenta o poder da ressurreição. Em nome de Jesus, começa a declarar o que precisa ressuscitar na tua casa. O amor, a paixão, o respeito. Precisa ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente, precisam conhecer o Senhor. Começa a declarar sobre a tua casa agora que o poder da ressurreição toca a tua casa, toca a tua empresa, toca teus negócios, toca os teus relacionamentos. Em nome de Jesus, não aceitamos morte sobre as nossas casas, não aceitamos divórcio, não aceitamos traição, separação, problema entre pais e filhos. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus cura sobre os corpos que estão doentes, sobre os diagnósticos de câncer, sobre os diagnósticos de depressão. Nós declaramos o poder da ressurreição. Encontra a tua casa agora, em nome de Jesus. Amém? Você crê que a tua casa está blindada? Que o poder da ressurreição, esse poder que nós aprendemos hoje, ele encontra a tua casa. E no domingo que vem nós teremos 2 cultos muito especiais. Será a nossa Santa Ceia em mesas. E não, o nosso objetivo é que você não se reúna apenas com a sua célula, mas que você traga todos os seus familiares. Nós amanhã, a partir de amanhã, estaremos nos nossos grupos de WhatsApp, mandando vários convites para que você convide sua mãe, seus filhos, seu cônjuge, quem você quiser. Será um culto evangelístico e nesse dia nós estaremos juntos aqui, manifestando proteção. Eu quero dizer uma coisa para você, mesmo aquele que não conhece Jesus, ele deseja proteção, sabia disso? E você vai convidar seu vizinho, seu familiar. Eu quero convidar você a um culto de proteção para você blindar a sua casa. Será um culto evangelístico. E também chega um pouco mais cedo nesse culto, porque lá fora nós teremos uma cabine de fotos, onde você vai tirar foto com toda a sua família. E você vai receber como se fosse um marcador de livro. Você vai colocar na sua Bíblia, onde você vai estar orando. A minha casa é blindada pelo Senhor. Então nós queremos te convidar. Domingo que vem, no culto da manhã e no culto da noite. Não perca essa oportunidade. E amanhã começamos às 6 horas a nossa semana de santificação. Tanto online quanto presencial aqui na igreja. Amém? Amém. Mamãe, tô com saudade de você, mamãe. Dá para domingos aí no culto comigo? Irmãozinho, vai ser legal. Depois daqui a gente sai para almoçar, sai para jantar. Mas assim, traz tua família. Sua família é importante. Nós queremos estar orando, nós queremos estar abençoando a sua casa, a sua família. Posso orar com você? Posso orar com você? Quando eu disser devocional, você diga todo dia, tá? Vou te falar devocional 2 vezes. A primeira vez você fala devocional. E a segunda você olha para a pessoa que está ao seu lado e fala devocional. Tá bom? Porque tem muita gente que fala que faz, mas não faz. Entendeu? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja, ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana,
porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, gente, como é que vai ser a sua colheita? E o devocional? E o devocional? Deus te abençoe, eu te abençoo, 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 em nome de Jesus.